Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, mais uma semana começando e hoje no administrativo. Diretor de escola condenado por fraude e STJ proíbe prefeitos de usar redes pessoais como palanque. No condominial, R$200 mil em reformas barrados no Airbnb. E na advocacia, CPMI do INSS vira ringue com gritos e reação da OAB. No trabalho, demissão política gera indenização. E STF decide sobre vínculo de entregadores e motoristas de apps. Na responsabilidade civil, Neymar processa jornalista por fake news. E no internacional, juiz deixa gabinete de Moraes após sanção dos Estados Unidos. E no constitucional, Dino pede freio nos habeas corpus e 30 anos após Pequim, paridade de gênero segue distante. Mas antes, vem aqui comigo que eu quero ler o comentário da Lili. Bom dia! A Loléria já faz parte até da minha rotina da Alexa. Todo dia, automaticamente, às 7 da manhã, ela começa a tocar o episódio. Faz até uma falta nos finais de semana. Todo dia, tomando um café e me atualizando das principais notícias faz total diferença. Inclusive, indiquei para um amigo também do direito que não conhecia e ele achou o máximo. Começou a ouvir também e achou super importante para quem é da área. Muito obrigada pelo seu comentário e adorei essa notícia de que a sua Alexa ela já está programada para tocar a gente às 7 da manhã. Rapaz, eu nem sabia que tinha essa função na Alexa. Pois é, não sabia também não, mas muito bom saber que logo cedo a gente já tá aí nos ouvidos dos nossos ouvintes. E só recomenda Loléria quem é Lolover. E se você é Lolover também, coloca o fone, pega o seu café e bora ver as notícias que estão moldando o direito no Brasil. E a gente já começa o episódio com direito administrativo. Em São Paulo, a terceira Câmara de Direito Público do TJSP confirmou a condenação de um ex-diretor de escola estadual e de 2 empresas por improbidade administrativa. O esquema envolveu notas fiscais falsas e contratos fictícios, que simulavam despesas e mascaravam serviços nunca prestados. O rombo chegou a R$ 46.900 nos cofres públicos e o tribunal não teve dúvida quanto às punições. Suspensão dos direitos políticos por 6 anos, multa e proibição de contratar com o poder público nesse mesmo período. A corte ressaltou que não se trata de um erro pontual, mas de um desvio de conduta consciente e articulado. Segundo a relatora, havia dolo escancarado e conluio entre o diretor e as empresas contratadas. A decisão reforça o alerta de que a má gestão de recursos em instituições públicas de ensino não é apenas uma falha administrativa, mas uma grave violação da confiança social. E bora com direito condominial. Em Goiânia, um morador investiu cerca de R$200 mil para preparar o apartamento para hospedagens pelo Airbnb, mas descobriu que no condomínio a convenção interna fala mais alto. O juiz proibiu o aluguel por temporada via plataformas digitais, entendendo que essa modalidade tem natureza comercial e, portanto, viola a destinação exclusivamente residencial prevista no regimento. O resultado foi pesado. A multa aplicada foi mantida e o morador ainda poderá pagar R$ 500 por dia se insistir na prática. O caso deixa claro que o uso da propriedade não é ilimitado. Existe a liberdade, mas ela deve ser exercida dentro da função social e dos limites impostos pelas regras coletivas do condomínio. Mesmo citando a lei do inquilinato para justificar sua atividade, o proprietário não convenceu. A decisão reforça que, sem autorização expressa em assembleia, prevalece a convenção condominial. Bora com o direito administrativo. O STJ firmou jurisprudência proibindo prefeitos de usarem redes sociais pessoais para divulgar obras e ações públicas. A Corte entendeu que essa prática pode configurar promoção pessoal com recursos do erário, caracterizando improbidade administrativa. A publicidade oficial deve ocorrer apenas em canais institucionais e sempre com caráter educativo, informativo ou de orientação social. O recado é direto: prefeitos não podem transformar o feed do Instagram em palanque eleitoral. Casos como os da Flávia Moretti, em Várzea Grande, e Abílio Brunini, em Cuiabá, mostram como a mistura de selfie com obra pública gera risco jurídico sério para gestores que insistirem na prática. A decisão do STJ tem peso. Quem descumprir pode enfrentar sanções graves, incluindo multa, perda do cargo e suspensão dos direitos políticos. O tribunal busca reforçar que as redes pessoais de gestores não são extensão da prefeitura e que a comunicação pública precisa respeitar limites constitucionais
constitucionais. A CPMI do INSS virou palco de tensão após o advogado Kleber Lopes, que defende o careca do INSS, tentar intervir na sessão. O cliente dele se recusou a responder as perguntas do relator depois de ser chamado de bandido. Ao tentar se manifestar, Lopes foi mandado calar a boca, em tons de gritos, por deputados como Zé Trovão e delegado Caveira. O tumulto levou à suspensão da sessão e levantou questionamento sobre o respeito às prerrogativas da advocacia. Nas redes sociais, Lopes afirmou ter sido desrespeitado no exercício profissional, citando o artigo 7º, inciso 10 do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 1994, que garante a palavra do advogado em CPIs e outras instâncias. A reação foi imediata. A OAB e diversas entidades da advocacia repudiaram o episódio, classificando o ocorrido como afronta ao contraditório, à ampla defesa e, em última análise, ao próprio Estado de Direito. Para as instituições, silenciar advogados em um espaço parlamentar equivale a minar garantias constitucionais básicas. Diante da repercussão, o presidente da CPMI pediu desculpas públicas. Já a OAB anunciou medidas formais e reforçou a mensagem. Advogado não é cúmplice, é essencial à justiça. E prerrogativa, ao contrário do que alguns parlamentares sugeriram, não se cala no grito. E pessoal, hoje eu quero fazer um convite muito especial para cada um de vocês. O Jus Clube está lançando o quadro Livros que Transformam, um espaço para ouvir histórias de quem vive o direito na prática e descobrir os livros que marcaram essas trajetórias. Muito bom, e já tem data de estreia marcada, viu? É amanhã, dia 30 de setembro, às 19 horas. A gente recebe o professor Murilo Soares, que vai falar sobre sua carreira, sua atuação no TST e as leituras que fizeram diferença na vida dele. Ou seja, vai ser uma conversa leve, inspiradora e cheia de boas referências para quem quer crescer no direito com mais profundidade. Exatamente, Laísa. Então, se você também acredita no poder da leitura e de boas conversas, esse encontro é para você. Te esperamos lá no Jus Clube. O link da comunidade do WhatsApp está aqui na descrição do episódio. E a gente volta com as nossas notícias com o direito do trabalho. Em São José, Santa Catarina, uma ex-funcionária terceirizada foi demitida depois de recusar apoiar politicamente o governo municipal. O caso chegou à terceira turma do TRT, que entendeu que a dispensa foi motivada por perseguição política. A consequência disso, o município foi condenado a indenizar a trabalhadora. O acórdão destacou que dispensas com motivação política violam diretamente princípios constitucionais como os da impessoalidade e da moralidade administrativa. O serviço público não pode servir como instrumento de favorecimento ou retaliação política. Quando isso acontece, surge o dever de reparar os danos morais e materiais sofridos pelo trabalhador. O tribunal também observou que não adianta a administração tentar mascarar a dispensa com outras justificativas. Se a motivação real for política, o ato será considerado ilícito e discriminatório. Esse tipo de conduta não só prejudica o trabalhador, mas mina a credibilidade da gestão pública. Além da indenização trabalhista, a decisão deixou claro que pode haver responsabilização pessoal do gestor público por improbidade administrativa. Isso porque usar cargos e contratos como moeda de troca política fere de frente a legalidade e compromete a confiança da sociedade nas instituições. E para aprofundar nesse tema, a gente deixa a pergunta. Na prática, o que caracteriza uma demissão como discriminatória por razões políticas? E quais as consequências jurídicas para o poder público nesse tipo de situação? Quem responde para a gente é a Emília Garcês, advogada empresarial e especialista em advocacia preventiva para pequenas e médias empresas, com pós-graduação pela UF, extensão pela UERJ e LLM pela FGV do Rio. Na prática, quando o desligamento não decorre do desempenho do empregado ou de necessidade da administração, mas sim de perseguição ou favorecimento ideológico, partidário ou até mesmo pessoal, estamos diante de um abuso de poder. Esse tipo de conduta fere princípios constitucionais como a impessoalidade e a moralidade administrativa, que exigem que a gestão pública atue de forma neutra e transparente, sem misturar interesses particulares com os da coletividade. Nessas situações, o trabalhador tem direito à indenização por danos morais e materiais. Além disso, o próprio gestor público que ordena ou compactua com a prática pode responder por atos de improbidade administrativa, já que utiliza a máquina pública como ferramenta de coação ou de recompensa política.
Na minha opinião, cargos públicos e contratos administrativos não são moedas de troca. O espaço do trabalho não pode ser contaminado por disputas eleitorais ou interesses pessoais. O respeito à Constituição é o que garante não apenas justiça ao trabalhador, mas também a integridade da administração pública. A NR Sports, empresa que administra a carreira de Neymar, anunciou que vai processar civil e criminalmente o jornalista Rodolfo Gomes. O motivo foi uma declaração polêmica na qual ele afirmou que o jogador seria viciado em uísque com energético, narguile e noites viradas. Para a defesa do atleta, as falas foram levianas, caluniosas e sem qualquer fundamento. No campo jurídico, o caso envolve possíveis crimes contra a honra, como injúria, calúnia e difamação, e também responsabilidade civil por danos morais. A acusação é de que as declarações atingiram a imagem, a honra e a reputação de Neymar, configurando prejuízo não apenas pessoal, mas também profissional, já que sua carreira e contratos dependem diretamente da credibilidade pública. Enquanto a ação judicial avança, Neymar escolheu ironizar a situação nas redes sociais. O craque postou uma foto ao lado de um energético, com a legenda "viciado em Red Bull". A resposta bem-humorada não muda o tom sério do processo, que pode gerar condenações financeiras e criminais a jornalista. E bora com direito internacional. O juiz auxiliar Rafael Tamay Rocha, braço direito de Alexandre de Moraes no STF, pediu exoneração após ter seu visto americano revogado. A decisão foi publicada no Diário Oficial e ele retorna agora ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Tamay era um dos nomes mais próximos de Moraes e é o quarto juiz a deixar o gabinete em menos de um ano. A sucessão de saídas sugere um ambiente de pressão intensa e reflete os efeitos colaterais da crise política e institucional que envolve o ministro. O caso reacende o debate sobre o alcance das sanções internacionais e como medidas externas podem interferir diretamente no funcionamento interno do judiciário brasileiro. Mais do que um gesto diplomático, a revogação do visto impactou a dinâmica de um dos gabinetes mais importantes do Supremo. O Supremo Tribunal Federal marcou para quarta-feira, dia 1º, o julgamento que pode redefinir as regras do trabalho para motoristas e entregadores de aplicativos, como Uber e Rappi. A discussão gira em torno do reconhecimento ou não de vínculo empregatício entre as plataformas e os trabalhadores. De um lado, as empresas sustentam que atuam apenas como plataformas tecnológicas, oferecendo intermediação entre usuários e prestadores de serviço. Do outro, decisões da Justiça do Trabalho têm reiterado que há, sim, elementos típicos da relação trabalhista, como subordinação e habitualidade, justificando a aplicação da CLT. O impacto do julgamento é gigantesco. Mais de 10 mil processos que hoje estão parados aguardam essa definição. O resultado pode padronizar a jurisprudência e estabelecer uma linha clara sobre direitos trabalhistas nesse modelo de contratação. Além disso, a sessão será simbólica por outro motivo. Marcará a estreia de Edson Fachin na presidência do STF. A chamada uberização das relações de trabalho pode ganhar contornos constitucionais, e o Supremo terá a palavra final sobre se esse freela moderno se encaixa na CLT ou não. E bora com direito constitucional. O ministro Flávio Dino defendeu que o STF reveja sua postura diante da enxurrada de habeas corpus criminais. Segundo ele, a corte não pode funcionar como um clube do habeas corpus e deveria limitar sua atuação penal aos casos que a Constituição realmente atribui à sua competência. A proposta inclui restringir a análise de processos que envolvem fatos e provas, como os pedidos no chamado tráfego privilegiado. Para Dino, esses exames devem permanecer nas instâncias inferiores, liberando o Supremo para se concentrar em temas constitucionais de maior alcance. O ministro reconheceu que pode haver críticas sobre possível retrocesso no acesso à justiça, mas fez a analogia de que abrir a porta não significa transformar o judiciário em corredor sem fim. O recado foi direto: o STF precisa racionalizar sua pauta penal e enfrentar de frente essa discussão. Bora fechar esse episódio com um direito constitucional. 3 décadas depois da Declaração de Pequim, o balanço é frustrante. A paridade de gênero continua sendo mais promessa do que realidade. O tema foi destaque no 17º Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero, que reuniu representantes de 22 países e reforçou que, apesar dos avanços, o ritmo é lento demais. Os números mostram essa disparidade. As mulheres ainda recebem salários menores, acumulam mais trabalho não remunerado dentro de casa
e ocupam apenas 27% das cadeiras nos parlamentos. A desigualdade persiste mesmo após décadas de compromissos internacionais. A mensagem do encontro foi bem clara: igualdade não pode ser tratada como pauta exclusiva das mulheres, mas sim como um direito humano fundamental e um pilar da democracia. Sem isso, não há como falar em instituições verdadeiramente representativas. Entre os debates ganharam força propostas como leis de paridade, combate à violência política de gênero e ferramentas para medir o impacto das políticas públicas nas próximas gerações. Mas o alerta final foi duro. Se o ritmo não mudar, a paridade plena só será alcançada em 2124, daqui a 100 anos. E as nossas notícias vão ficando por aqui, mas antes da gente se despedir oficialmente, Victor, a gente precisa contar pro pessoal qual horário que a gente grava esse podcast. A Joyce falou que acha que a gente grava de madrugada. E ali ele falou que a gente grava no dia anterior. Esse podcast que vocês estão ouvindo agora na segunda de manhã, a gente tá gravando ele exatamente às 10h30 da noite de domingo. É isso aí. Hoje a gente grava um pouquinho mais tarde, mas geralmente a gente grava ali por volta de 8h30. A gente grava o episódio que vocês vão ouvir na manhã do próximo dia. Então assim que eu terminar de gravar, eu vou editar e ainda a gente vai publicar o episódio para chegar fresquinho aí para vocês às 6 horas da manhã. No mais, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada, que bateu ponto aqui com a gente. E caso você ainda não tenha comentado na edição de hoje, já bate o seu ponto para garantir a sua presença. Quero agradecer a Gisele, a Renata, Ana Laura, Lázaro, Ciborgue, Luiz Ló, Aline, Flávio, Ayumi, a Karine, que falou também que o podcast se tornou diário na rotina dela, a Alana, Thales, Júlia, o Pedro, a Lili, Lara Cardoso, Cauá, Johnny, Lisboa, Guilherme, Cadu, Uyara, Débora, Edivânia, Arthur, Pastor João Carlos, Joyce e Felipe Calou. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lera, que a gente acompanha toda a interação de vocês por lá também. Se cuida, bom estudo, boa semana e até mais.